Tudo se faz por contraste. Da luta dos contrários surge a mais bela harmonia. Você conhece o pensamento de Heráclito de Éfeso? Se não conhece, fica comigo, porque logo depois da vinheta, o vídeo de hoje é sobre este grande autor. Bora lá! Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral, no nosso quadro especial chamado Veste Espiral, voltado aos principais vestibulares do Brasil. Hoje, jovens, trabalhamos um autor super importante chamado Heráclito de Éfeso, mais especificamente as recomendações voltadas para o vestibular da Federal do Paraná de 2021. Beleza? Antes da gente começar, eu só queria pedir um favor para você que não conhece o canal, que está chegando aqui, se inscreva, certo? Ativa o sininho para notificação dos novos vídeos, clique em gostei, que depois eu sei que você esquece de dar esse like pra gente, compartilhe nas suas redes sociais com mais pessoas que possam precisar desse vídeo e não se esqueça de também se inscrever lá nas páginas do Instagram, Facebook e Twitter, @filoespiral. Maravilha? Vamos entender então um pouquinho hoje, gente, sobre o pensamento do Heráclito de Éfeso, que é um dos autores que faz parte da referência do vestibular da Federal, certo? Do Paraná, e que a gente vai ter que compreender ele a partir do que ele pensa e também algumas críticas feitas por filósofos modernos ao pensamento dele. Maravilha? Então vamos lá. Olha só. O Heráclito, gente, ele vai fazer parte aí do último autor que eu tô trabalhando aqui no canal, certo? Existe uma série de lives que eu fiz anteriormente ali sobre os outros 4 autores que são referência dessa prova, e o Heráclito é o último que a gente tava faltando, e aí eu tô gravando esse vídeo para vocês, pra gente poder trabalhar um pouquinho. Quem que é o Heráclito de Éfeso? O Heráclito é um cara que viveu mais ou menos ali entre 540 a.C. e 480, quisto, né? 540 a.C. a 480 a.C. As datas, é importante dizer, elas são apenas aproximadas, porque a gente não tem muita noção de quando efetivamente esse nascimento e essa morte aconteceram, tanto que as fontes costumam divergir um pouquinho. O fato é que ele nasce numa cidade chamada Éfeso, uma cidade que ficava no que a gente vai chamar de Antiga Jônia, que era uma parte do mundo grego, né? Uma região onde inclusive apareceram os primeiros filósofos do Ocidente, que são chamados de pré-socráticos. Aliás, o Heráclito, ele faz parte desse importante grupo de filósofos do período cosmológico da filosofia, ou seja, desse período inicial. Quando você pega lá e faz um estudo da história da filosofia, você vai lembrar que a explicação do mundo, ela começa no mundo grego com a mitologia, na verdade, em todos os povos começou-se com a mitologia, e depois a filosofia nasce lá na Grécia, especificamente na região da Jônia, onde existem as cidades de Mileto e a cidade de Éfeso, com os filósofos pré-socráticos, né? Claro que depois surgiram outros autores dessa mesma vertente por toda a região ali do mundo grego, né? Inclusive na região chamada de Magna Grécia. Mais tarde isso vai migrar para Atenas e tal. O fato é que o Heráclito faz parte então de um grupo muito forte de primeiros pensadores e é considerado por muitos o principal filósofo pré-socrático, ou pelo menos um dos principais. Na verdade, se você pegar ele, né, o Heráclito e o Parmênides, são talvez os dois responsáveis pela discussão mais próspera da história da filosofia, à medida em que você vai discutir a questão da permanência ou da impermanência das coisas, certo? Nós não temos muitas coisas sobre o Heráclito de Éfeso, nós temos aquilo que a gente vai chamar de doxografia, ou seja, relatos que são feitos a respeito do Heráclito, o que é muito comum quando se trata desses autores antigos. Nós temos alguns fragmentos de uma obra escrita por ele chamada Sobre a Natureza, então nós temos alguns fragmentos desses poemas que foram citados ou encontrados em outros pensadores da filosofia, desde a antiguidade até a modernidade, e nós temos também as críticas que serão feitas por alguns autores, como por exemplo o caso do Hegel e do Nietzsche, que nós vamos comentar mais ao final dessa aula, certo? O vestibular do Federal da Paraná, é bom e importante dizer isso para vocês, ele meio que cobre essas 3 coisas. A gente encontra, em geral, esses 3 elementos em obras como essa daqui, ó, certo? Um livro da coleção Os Pensadores dedicada aos pré-socráticos, certo? Então lá você vai encontrar essa doxografia, você vai encontrar os fragmentos e vai encontrar as críticas de Hegel e Nietzsche a filosofia do nosso caríssimo Heráclito, certo? Bom, e o que pensa Heráclito de Éfeso e qual a grande contribuição deste autor para a história da filosofia, meus jovens? Veja só que interessante. O Heráclito, ele vai ser responsável, em primeiro lugar, por trazer uma frase que marcou a história do seu pensamento. Pelo menos é o que alguns alegam que ele tenha dito. Né? Nós não temos muita certeza se ele de fato escreveu essa frase, mas é a frase que marca o seu pensamento. Panta rei. Você fala, o que é panta rei, Lucas? Panta rei, tudo flui, tudo escorre, tudo se move. A frase, em grego, representa a ideia de que o mundo é regido por um constante devir. Ah, Lucas, mas o que é esse negócio de devir? Como assim, né?
tudo escorre, né? A ideia do nosso caríssimo Heráclito, jovens, é de que o mundo ele tem uma lógica, o mundo ele tem um modus operandi, uma forma de funcionar, e o que está por trás do funcionamento do mundo, ou a dinâmica principal deste mundo, é a questão do movimento. Tudo muda o tempo todo. Tudo é movimento constante, diria o Heráclito. Ou seja, quando eu falei para vocês ali no comecinho da aula que Parmênides e Heráclito fazem uma disputa entre a permanência e a impermanência das coisas, o Heráclito é adepto dessa segunda ideia. Ou seja, o mundo nada mais é do que uma constante impermanência. E olha que contradição incrível, né? Ela parece uma contradição maravilhosa, mas ela faz todo sentido. O mundo ele é submetido a transformações constantes. Nada permanece o mesmo. Nada sequer é algo, né, que seja o mesmo ou que seja permanente. O Heráclito entende que tudo muda o tempo todo. Veja, eu, ao estar gravando esta aula aqui para vocês, eu já não sou mais o mesmo professor que começa a dar aula para vocês. Também já não sou mais o mesmo de ontem, ou de há 15 dias atrás, ou há de 10 anos atrás. Assim também acontece com você. Você já está aqui há alguns minutos comigo, acompanhando essa videoaula, e você também já não é mais o mesmo desde que nós começamos. Ou seja, tudo está se submetendo a um grande fluxo de movimento. O vento lá fora está soprando, as árvores estão balançando, o mundo está girando e isso vai colocando todas as coisas numa dinâmica absolutamente incessante. Para representar essa ideia, o Heráclito inclusive ficou famoso por nos trazer uma frase muito famosa, que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar por aí. Heráclito disse que não é possível, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. E por que não podemos entrar duas vezes ou banhar-se duas vezes no mesmo rio? Porque nós não somos mais os mesmos da primeira vez que entramos e o rio também já não é mais o mesmo. Afinal de contas, um rio como esse que você está vendo aqui na imagem é um rio que tem um fluxo constante. As águas elas estão sempre numa corrente, certo? Portanto, quando eu entro no rio uma vez, eu entro em contato com uma água. Quando eu saio do rio e eu entro novamente, eu entro em contato com outras águas. É um outro contexto. Nem eu mesmo já sou mais o mesmo, certo? Então, o Heráclito entende que tudo está submetido a essa dinâmica e por isso traz essa frase tão famosa sobre banhar-se duas vezes no mesmo rio, ou da impossibilidade de fazê-lo. É importante dizer, jovens, que segundo o nosso caríssimo Heráclito de Éfeso, portanto, a única coisa que permanece no mundo, veja que coisa interessante, a única coisa que permanece efetivamente no mundo é a impermanência. O que isso significa que a única coisa que está sempre presente no nosso universo é a questão da mudança, da transformação, ou aquilo que nós chamamos agora há pouco em grego de devir. Então, jovens, essa é a essência do pensamento de Heráclito. Veja só, nós somos e não somos. Para continuar a ser alguma coisa, nós precisamos deixar de ser essa alguma coisa. Olha que coisa incrível que o Heráclito fala, velho, né? É um filósofo que trabalha com a ideia de que nós somos e não somos o tempo inteiro, né? Eu agora estou o professor, eu agora estou aqui explicando isso para você. Daqui a pouco vou cuidar da minha filha, daqui a pouco eu vou praticar um esporte e em cada momento, a cada coisa que eu estou fazendo, eu já não sou mais o mesmo, assim como você, que agora pode ser de repente um estudante, depois faz o papel de filho e assim também acontecem com todas as coisas, sem exceção. O mundo ele é submetido a esse ser e a esse não ser constante. A noção de estática para Heráclito ela é absolutamente inviável para você considerar todas as coisas que existem no universo, certo? Olha que interessante. Para continuar a ser, precisamos deixar de ser. Então, vamos supor, né? Se agora eu estou sendo professor dando essa aula, eu depois vou fazer outras coisas que não são na condição de professor e em algum outro momento eu vou ter que voltar, né? Para poder gravar um vídeo, para dar aula para os meus alunos presenciais. Não sei como é que vai ser, mas eu vou ter que retornar a ser professor. Mas para retornar a ser professor, eu vou ter que deixar de ser o que eu estava sendo antes. Se eu estava fazendo o papel de pai para minha filha, se eu estava fazendo o papel de esposo para minha, né, para minha mulher, então isso efetivamente vai acabar se transformando o tempo todo. Então, segundo Heráclito, primeira regra, primeira ideia que você tem que entender é que o mundo ele tem um elemento essencial, ele tem um ponto central. O ponto central do mundo é a transformação, é a mudança, é o devir. Muito bem. Aí o que acontece? O Heráclito também nos diz que este movimento, que essa transformação constante, ela é causada por uma luta de contrários. Então veja que interessante, jovens. O nosso caríssimo Heráclito diz, abre aspas, a guerra, ou em grego polemos, é o pai de todas as coisas, rei de tudo.
De uns ele fez deuses, de outros ele fez homens, de uns ele fez homens livres e de outros ele fez escravos. É a continuação dessa frase. Então, o que o Heráclito quer dizer quando ele diz a guerra, né? O substantivo masculino polemos em grego, por isso a ideia do pai de tudo, né? Pai de todas as coisas. Ele representa a ideia de que o mundo ele é regido por uma grande luta de contrários. Ou melhor dizendo, de onde vem o movimento que faz todas as coisas se transformarem. Diz o Heráclito, gente, que esse movimento está nos particulares, esse movimento está nas coisas de maneira bastante específica, certo? Então, o dia versus a noite, a luz versus a sombra, o seco versus o molhado, é essa dinâmica, minha gente, que faz com que essa luta de contrários é que faz com que as coisas vão se transformando de forma constante, certo? E aí é que vem uma coisa interessante a vocês perceberem. Esta luta, entretanto, esta guerra de contrários é uma guerra harmônica. Então, no particular, ou seja, quando você observa uma coisa que está molhada ficando seca, uma coisa que está seca se umedecendo, você na verdade está observando um fenômeno pontual. Mas quando você analisa as coisas dentro de um todo, existe uma grande harmonia, existe uma grande noção de unidade. Existe um ponto que consegue reunir todas as coisas, que é a questão do movimento. E esse movimento ele vai acontecendo a partir desses choques de contrários. Não por menos, meus jovens, que Heráclito é considerado por muitos na história da filosofia como o pai de uma coisinha chamada dialética. Uma palavra que vai ser muito importante na filosofia e nas ciências humanas, que diz respeito normalmente a essa noção de um movimento que vem pela oposição, de um movimento que vem do choque de coisas contrárias. Olha essa outra frase aqui do Heráclito, ó. Ele fala: não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda, a harmonia de tensões contrárias, como o de arco e lira. Olha que interessante, ele usa o instrumento musical, ele pega a lira e compara a estrutura do arco e a tensão que as cordas provocam nesse arco para mostrar como que a guerra de coisas opostas, de coisas que estão, na verdade, de repente se puxando, elas geram uma bela harmonia, um belo instrumento capaz de produzir belos sons. Então, o Heráclito entende que a dinâmica do nosso universo, apesar de ser regida pela guerra, ela não é uma guerra caótica, ela não é uma guerra desordenada. Muito pelo contrário. A guerra traz a ordem, a guerra traz a harmonia do cosmos. Como um bom grego, né, jovens? O nosso caríssimo Heráclito é um cara que acredita que o mundo está numa mais perfeita ordem, que o cosmos ele é um todo ordenado, certo? E esta ordem vem por um acaso dessa movimentação de contrários. Maravilha? Gente, o detalhe interessante também é o seguinte. Então, segundo ponto, né? Após o primeiro ponto, tudo é movimento, tudo é submetido a um fluxo constante. Segundo ponto, então, a origem deste movimento é uma luta de opostos, é uma luta de contrários. O terceiro e último ponto que vale a pena eu contar para vocês sobre o Heráclito, que está contido ali nos seus fragmentos, é que ele, como um filósofo pré-socrático, está preocupado com o problema da arqué, ou seja, o problema da origem da natureza. Você sabe, talvez você conheça, o problema dos pré-socráticos, os primeiros filósofos, né, que nós tivemos no Ocidente, os filósofos da natureza, tinham a preocupação de entender qual é qual que é o elemento originário, né, ou qual é o ponto originário da nossa natureza. E aí, as respostas dos filósofos de Mileto, como Tales, Anaxímenes e Anaximandro, trabalhavam com coisas próximas à ideia do Heráclito, como a ideia dessa mudança que as coisas eram submetidas. Mas o tema ele foi mais propriamente trabalhado pelo próprio Heráclito, que identificou o princípio fundamental da natureza com o fogo, como você já pode sugerir pela imagem que está no fundo aí desse slide, né? Então veja que interessante. O fogo é entendido como a arqué, o princípio originário de todas as coisas, segundo Heráclito, né? Ele menciona o fogo em muitos momentos aí dos fragmentos que nós temos acesso, né, deste autor. E por que ele escolhe o fogo? Porque o fogo ele é a representação da mudança contínua, ele é a representação daquilo que é contraste e daquilo que é harmônico, certo? É interessante porque ao mesmo tempo em que o fogo ele desgasta, o fogo ele está criando algo, ele está gerando ali uma certa harmonia, né? O fogo ou a chama, ela não necessariamente é uma coisa descontrolada. Então, segundo o Heráclito, o fogo ele consegue representar bem esse contraste, principalmente a ideia da mudança contínua. Afinal de contas, tudo aquilo que entra em contato com o fogo sai diferente, ou porque está mais quente, ou porque derreteu, ou porque queimou, ou sei lá, qualquer outra relação que possa ser possível nesse momento. Então, o fogo ele é a grande representação, né, deste movimento, ou desta lógica que rege o mundo. E aí, por que eu estou falando isso?
Porque o nosso caríssimo Heráclito, ou pelo menos aquilo que nós estudamos sobre Heráclito, nos leva a crer que, segundo o autor, o mundo é regido por um logos. Logos, uma palavra de origem grega que tem múltiplos significados, mas que nos traz a ideia de uma inteligência, de uma lei racional que rege o mundo. O fogo é a representação desse logos que governa o nosso universo. Ele é a representação, portanto, dessa dinâmica perfeita, onde o movimento não cessa e a luta de contrários, os contrastes, né, as coisas divergentes, geram uma mais bela harmonia. Veja, jovens, o dia e a noite eles irão sempre se chocar, o dia e a noite irão sempre se substituir, mas isso dá ao nosso universo uma dinâmica impressionante. Porque, graças à sucessão dos dias e das noites, é que a vida vai tendo a sua dinâmica, é que os dias vão passando e que as coisas vão acontecendo, certo? Então, não há um momento, por exemplo, onde o dia triunfa sobre a noite e vice-versa. Existe sempre essa alternância constante. E o fogo, né? E segundo o Heráclito, desculpa, o que faz com que essas coisas, né? O seco molhado, o úmido aliás, o seco molhado, o úmido é a mesma coisa, né? Mas assim, a vida e a morte, o seco e o molhado, a chuva e o sol, essas coisas, elas vão representando uma alternância perfeita, harmônica desse nosso universo. Então, para Heráclito, existiria ali uma espécie de inteligência que está por trás de tudo isso. Daí vem uma ideia interessante, que depois vai ser elogiada por um dos filósofos modernos, de que Heráclito, ele compreende que o mundo ele é regido por essa inteligência, certo? O mundo não pode estar atento às meras opiniões dos homens. Nós precisamos sempre estar atentos à inteligência que rege o mundo. Maravilha? Muito bem. Dito isso, jovens, a gente pode compreender a última parte da nossa aula, que é quais são as críticas dos modernos, né, que a Federal do Paraná está cobrando ali, quais são as visões que dois grandes filósofos da modernidade tiveram sobre a filosofia do Heráclito. Mas antes, só entenda uma coisa, 3 pontos fundamentais, portanto, hein? Primeiro ponto, tudo é movimento constante. Segundo ponto, este movimento ele é originado a partir de uma luta de contrários e todo este movimento e essa luta ela é representada simbolicamente pelo fogo, que representa também a inteligência que rege o mundo. Maravilha? Último ponto, crítica dos modernos, começando pelo filósofo alemão Georg Hegel. Jovens, Georg Hegel, num texto chamado Preleção sobre a História da Filosofia, faz algumas considerações sobre a filosofia de Heráclito de Éfeso. E neste fragmento, né, nesse trecho do Hegel comentando sobre Heráclito, ele diz que o filósofo grego conseguiu compreender a verdadeira dinâmica da natureza. O Hegel faz um elogio ao nosso caríssimo Heráclito, à medida em que ele entende que o filósofo grego conseguiu, há 2.500 anos atrás, compreender qual é a essência, digamos assim, do funcionamento da natureza, que é a questão do devir. O devir, jovens, segundo Hegel, nada mais é do que aquilo que promove a dinâmica de todas as coisas no universo, certo? Nos seus âmbitos naturais, políticos, estéticos, não importa. Tudo é submetido a um devir constante. Quando você estuda a filosofia do Hegel, você percebe que quando ele fala, inclusive, da própria dialética, né, que eu falei para vocês agora há pouco que o Heráclito é considerado por muitos o fundador deste pensamento, o Hegel, que é um cara que fala muito da dialética como o ponto essencial da realidade, entende que a dialética é a filosofia do devir, é a filosofia do movimento, certo? Então, o Hegel, que é um cara, um idealista alemão ali do século XIX, ele retoma o pensamento do nosso caríssimo Heráclito para dizer que este grego já havia compreendido a principal dinâmica do mundo, que é a dinâmica do devir, a dinâmica do movimento. A outra crítica que vale a pena a gente mencionar, né, o outro texto que nos serve de referência, é um texto escrito por um outro filósofo também da região da Alemanha, que é Friedrich Nietzsche, num texto chamado o Nascimento da Tragédia, né? Ou a filosofia na época trágica dos gregos. Então o que acontece? O Nietzsche ele vai mencionar que o Heráclito ele consegue também algumas façanhas enquanto um filósofo pré-socrático. Em primeiro lugar, entender que a nossa realidade ela é uma realidade única. O nosso caríssimo Heráclito é um filósofo que vai trabalhar com a perspectiva de que o nosso universo é uma coisa unificada, certo? É uma coisa única, e esta coisa única, diga-se de passagem, ela não está dividida em vários mundos, por exemplo, como vai acontecer na filosofia do Platão, que é posterior ali ao Heráclito, certo? Mas segundo o Nietzsche, talvez a maior façanha do nosso caríssimo autor em questão é o problema de que as coisas estão constantemente se transformando. Para Nietzsche,
A verdadeira sacada do Heráclito foi perceber que as coisas não são estáticas. Foi perceber que o ser, que a existência das coisas, ela é sempre, na verdade, um constante vir a ser. Ou seja, as coisas elas estão o tempo todo se realizando em algo, né? Mais ou menos como eu já expliquei para vocês anteriormente, né? O vento, vamos supor, ele se realiza enquanto vento à medida em que ele está soprando, certo? Se você parar, se o sopro do vento para, ele já não é mais um vento, ele simplesmente se torna um ar estático, certo? Ou um ar que não gera o movimento, né? Você vai imaginar que eu, nesse momento, estou trabalhando como um professor ao gravar essa videoaula, ao dar essa aula aqui. Você vai imaginar, portanto, que todas as coisas estão o tempo todo submissas a esse fluxo. Então, o que o Nietzsche elogia, digamos assim, na filosofia do Heráclito, é de que nada é efetivamente. As coisas estão sempre se fazendo, estão sempre mudando, estão sempre submetidas a uma dinâmica que faz com que o nosso universo, então, não tenha a noção de estática, certo? O Nietzsche, que vai ser bastante favorável a essa ideia, né? Até porque ele vai falar de coisas que se aproximam depois do que a gente vai chamar de niilismo e etc., é um filósofo que entende que você trabalhar ou você desmontar a ideia de que existe uma essência estática por trás das coisas é fundamental. Maravilha, minha gente. Ficou bem claro como é que funciona aí a crítica tanto do Hegel quanto do Nietzsche? Só resumindo, né? Hegel então entende que ele compreendeu a dinâmica que há por trás das coisas e da natureza, o devir que explica a movimentação do mundo, e o Nietzsche entende que a noção da essência estática não existir é a melhor contribuição talvez que o Heráclito tenha trazido para a história do pensamento. Maravilha, meus jovens. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu te falei nesta videoaula e nós vamos nos encontrar numa próxima oportunidade com mais lives e mais vídeos para o Veste Espiral para você se preparar para as principais provas de vestibular do Brasil, usando, claro, a nossa caríssima filosofia. Só não se esqueça que, se você gostou, se inscreve no canal aí, se você por acaso ainda não está inscrito, ativa o sininho para notificação dos novos vídeos. Se ainda não clicou em gostei, deixa esse like pra gente, ajuda o canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de seguir as páginas do Filosofia Espiral nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @filoespiral. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Eu me despeço por aqui, por hora. Grande abraço e tchau!